Olá, amigos autoespectadores, sejam muito bem-vindos de volta ao Papo de Garagem. Nossa agenda de hoje está rica em informações importantes e hoje ainda temos não um, mas dois cupons de desconto para vocês. Então confirem apenas um minuto os destaques dessa edição. Você tem intenção de comprar, vender, alugar ou assinar um carro em 2025? Então não perca a nossa já tradicional mesa redonda, onde Milad Calumi, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, Enilson Salles, presidente da Fenalto, Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, e Ricardo Bastos, presidente da BVE, fazem um verdadeiro raio-x do momento atual da indústria, analisando seus 20 principais indicadores. E na sequência, nosso convidado é ninguém menos que o presidente e CEO da Volkswagen do Brasil, o querido amigo Ciro Possobon. Mas, Bacelar, e os cupons de desconto? Sim, quem tiver interesse de ir ao evento Latam Mobility, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de maio em São Paulo, e o Simpósio SAE de Powertrain, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio em Sorocaba, fiquem ligados que durante o programa vamos anunciar cupons de desconto exclusivos do programa para vocês. Então solta a vinheta que o programa vai começar. Aproveite os 30 segundos da vinheta e dê o seu like, isso é muito importante para a divulgação do programa. E confirme também se já estão inscritos aqui no canal. Agora sim, olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Garagem. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita, graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemac e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela ABLA, a BVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, como viram na abertura, teremos hoje nossa super mesa redonda e uma entrevista muito especial. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Mesa Redonda. Só mais um recadinho rápido. Se você está nos assistindo pela TV, significa que faz parte da grande maioria da nossa audiência. Isso permite tirar o máximo de proveito da transmissão em alta resolução. Mas, por outro lado, sabemos que coisas simples como dar um like ou se inscrever no canal fica um pouco mais complicado que no celular. Por isso, pedimos a vocês que gostam do Papo de Garagem, deem uma pausa rápida no programa, confirmem sua inscrição, deem seu like e voltem para darmos sequência juntos. Assim vocês ajudam o algoritmo do YouTube a entender que o nosso conteúdo é de qualidade. E dessa forma, a plataforma compartilha o Papo de Garagem com mais pessoas. Podemos contar com vocês? Muito obrigado de coração. Então, vamos lá. Juntem-se a mim para saudar os participantes da nossa mesa redonda. Milad Calumi, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, Enilson Salles, presidente da Fenalto, Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA e Ricardo Bastos, presidente da BVE. Amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa garagem. Pessoal, só tenho a agradecer estar aqui esse momento com vocês. Aliás, momento ilustre, mesa ilustre, onde todos nós aqui fomos, eu votei e todo mundo ficou entre os 79 vozes mais influentes do setor automotivo, do Fabiano Mazeu. Acho que é um orgulho para todos aqui e aí muito mais para os autoespectadores que estão fazendo parte aqui e vendo a presença de cada um de vocês aqui, falando um pouquinho sobre esse mercado que tanto nos atrai. Um prazer estar com vocês. Legal estar com vocês também. Eu fico aguardando todo o mês para a gente entrar aqui no programa, debater um pouco com vocês os dados, os números e as tendências do mercado, né? E como o Milad falou, é uma mesa laureada agora, né? Porque agora a gente tem uma grife que a gente não tinha, né? E agora a gente tem uma grife para ser exposta. Nós estávamos cada um atrás da sua entidade e agora a gente tem uma grife que é um reconhecimento que eu fico extremamente honrado de participar desse time.
Eu também endosso as suas palavras, Enilson. As vozes influentes do setor automotivo. Estamos aqui de novo para trazer e falar um pouco desse mercado fascinante que é o mercado automotivo, com as suas mudanças, com as suas implicações que vêm aí pela frente, com os tarifaços pelo mundo, né? E um pouco do que isso vai influenciar aqui no nosso dia a dia e o que está acontecendo hoje no nosso mercado. Bom, me junto aí também aos meus colegas aqui de bancada para agradecer mais uma vez ao Papo de Garagem pela oportunidade. O que a gente pode contribuir, obviamente, é com informação, com dados, falando aí desse mercado importante, né? Não só a nossa indústria automobilística, mas tudo que está permeando isso aí, inclusive as novas tecnologias. Então, obrigado mais uma vez, meu xará Barcelar e meus colegas aqui de bancada. Vamos firmes aí para esse ano fazer cada vez essa audiência crescer mais. Muito bom, né? Eu vou aproveitar também a menção que o Milad bem fez aqui, também agradecer, né? Nós temos, a gente ainda vai completar 2 anos no ar no mês que vem, e quando eu soube dos resultados, eu achei incrível, né? Que todos nós aqui estávamos presentes na lista, muito, muito honrados, e vamos fazer jus a essa honra, né? Vamos aqui dar mais uma parcela da nossa contribuição, analisando agora os números de março, um mês que realmente tinha carnaval, tinha muita dúvida sobre como seriam os resultados, mas eu não vou dar spoiler. Vamos começar com o Milad aqui contando sobre o desempenho primeiro dos veículos novos. Milad. Bacelar, foi um mês realmente interessante, né? Se a gente fizer uma análise com respeito a fevereiro, a gente teve 5% a mais de carros e 9% a mais de vendas, né? Falando de emplacamento de veículos novos, em relação aos comerciais leves. O combinado dos dois, né? Quando a gente fala de leves, 5,9%. E quando a gente faz essa mesma reflexão, considerando março do ano passado, a gente teve um incremento, né, um incremento de 2,7% dos automóveis de passeio e 11% dos comerciais leves, no combinado 4,5%. Dias úteis também foi bem interessante, com relação a fevereiro, pouco menos de 1%, e com relação a março do ano passado, um aumento de 4,2%. É bem interessante. No acumulado, outra informação que eu vejo isso como bem interessante. Carros de passeio, 6,1%, comerciais leves, 10%, pouco mais de 10%, no combinado, né, no que a gente chama de leves, 7% de aumento no acumulado do ano até o mês de março, com quase 519 mil unidades. É um número realmente com bastante efeito. Agora, isso é interessante a gente também observar, que aquele comparativo que a gente faz com a taxa de juros, a taxa Selic, né? No gráfico que a gente consegue verificar, a gente consegue entender que, lembrando que essa taxa não é a taxa efetiva, é a defasada em 3 meses, a gente está trabalhando com uma taxa muito próxima àquela observada em dezembro de 2024, né? Ou seja, dezembro de 2024 e dezembro de 2023, quando a taxa era 11,75, então a diferença entre as duas é que estão muito pequenas, meio ponto somente a diferença. Mas mesmo assim, olha, vamos observar os impactos dentro desse mercado. O mercado a gente já falou, está crescendo, está perfeito, mas olha só, a gente já conversou, né? 5% de fevereiro para março. Ano passado, quase 15% de aumento. Os comerciais, basicamente a mesma coisa. Ano passado, 9%, 8,9%, esse ano, 9%. Né? E no combinado, ano passado, 13,3% de crescimento e esse ano 5,9%. É isso que a gente chama atenção. Esse impacto das taxas de juros provavelmente vão estar impactando o mercado daqui para frente. Já com respeito, né, à questão dos emplacamentos por carroceria, bom, as SUVs seguem nadando de braçada, uma pequena movimentação mês a mês, mas os hatchbacks aí tiveram uma recuperação muito provavelmente em função das vendas diretas. Eu acho que é isso, essa análise preliminar que a gente faz aqui, começando com 0 quilômetros, é isso, finalizo por aqui. Obrigado, Milad. Agora, Paulo, nós tivemos aí um pouco de revés, né, no acesso às informações relativas às vendas diretas, locação do mês passado, né? Me parece que o Serpro deu um soluço no Serpro, mas o que você pode comentar aí com relação aos resultados do ano passado, né? Eu acho que vale a pena mencionar aqui para a nossa audiência que a Abla soltou aí o anuário de 2024 e esse documento contém informações bastante interessantes. Com certeza, Bacelar. Fico devendo os dados desse mês. Mês que vem eu coloco os 2 meses para a gente comparar, mas ainda em cima do que o Milad falou de vendas diretas, o crescimento do headback nas vendas diretas, com certeza isso é impacto das locadoras, que já no anuário a gente percebe uma mudança de perfil de compra das locadoras, né? O ano passado o investimento por carro foi em torno de 112 mil reais, e ano retrasado, e o ano passado baixou para 105. Então, aquelas compras de SUVs, veículos mais caros, diminuiu bastante, passando para os veículos de valores mais baixos. Isso já deu para a gente notar no anuário.
O setor comprou ano passado quase 650 mil carros, 649 e um pouquinho, com um crescimento de 9,91% do que foi em 2023, né? O que a gente tem também é uma frota que ficou ali em torno de 1.617.000 carros, também com um crescimento não tão alto, foi de 5,95%. O que aumentou efetivamente foi o faturamento, que foi de 5,9 bilhões, com um crescimento de 17,8%. E aqui eu chamo a atenção de um fator muito preocupante para as locadoras. Desde a pandemia, que os carros subiram muito no seu valor, o valor da locação não subiu o equivalente. E a gente sabe que o preço da locação é o equivalente ao valor do carro. Então as locadoras vêm buscando uma recomposição de tarifa nesses anos, e esse é um ano especialmente focado em recomposição de tarifa pelas locadoras. Então a gente vai ter que analisar muito bem durante o ano como vão seguir os crescimentos desse ano. A gente tem uma previsão aí de compra de aproximadamente uns 650 mil carros esse ano. Não esperamos uma diferença tão grande na compra como teve ano passado. E aí é observar os próximos meses para ver o que a gente tem. Começamos com janeiro fraco, um fevereiro um pouco melhor. Provavelmente março foi um pouco melhor diante dos números que o Milad trouxe, mas eu confirmo no mês que vem. Boa, Paulo. Se você me permite acrescentar com relação a essa questão de realinhamento de tarifas, a gente ainda tem a questão da reforma tributária, né? Que tende a taxar mais os serviços. Locação é serviço, então a gente tem que ficar observando o impacto que isso pode causar. E também, eu acho que vale a pena uma menção importante para a nossa audiência de que, como as locadoras, as vendas diretas, de uma maneira geral, elas compram muito volume, elas são um norteador importante numa análise do que está acontecendo no mercado, das prioridades. Obviamente, principalmente as locadoras compram produtos que têm um perfil alinhado com o desejo dos consumidores. Então, nada mais natural que a nossa audiência fique atenta ao perfil de compra das locadoras para entender o que está vendendo mais, o que está sendo mais solicitado pelo público em geral, para poder não desviar tanto da curva, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os usados em geral, né, Nilson? Como é que foi março para vocês? Olha, Bacelar e amigos, o mês de março foi surpreendentemente muito bom. A gente vinha percebendo claramente que numa curva de acomodação, vamos dizer assim, né, basicamente influenciada pela taxa de juros, a gente começava a crescer, mas crescer numa velocidade menor. E o mês de março cresceu numa velocidade muito maior. E na análise que nós fomos fazer, o mês de março nós crescemos 7,5%, né, sendo que 7,6% em altos e 10% em comercial leves, quase 11%. Comerciais pesados também cresceu bastante, 21% de março sobre fevereiro. Né? Mas quando a gente vai analisar aonde que cresceu, é que é curioso. Né? Nos seminovos de 0 a 3 anos, cresceu 25,5% em relação ao mês de fevereiro. Isso fica claro, e aí o mestre Paulo Miguel nos brindou com a análise dele, que é realmente o movimento das locadoras que foram às compras influenciou sobremaneira o mercado de seminovos quando a primeira faixa começou a receber essas negociações, essas transferências. Combinou, inclusive, com um mês de reposição de estoques para as lojas de seminovos e usados. Então, houve uma conjunção entre as locadoras indo às compras para renovar suas frotas, provavelmente, ajustar seus estoques, e as lojas de seminovos comprando os carros e movimentando mais o mercado nessa faixa de 0 a 3 anos, porque, na realidade, houve não sei se o nome é super demanda, né? Mas houve essa provocação da demanda que fez com que as lojas se reestocassem. No mercado específico do B2C, ou seja, da loja para o consumo, não cresceu tanto quanto da compra do B2B, da loja, locadora para loja ou loja para loja. Muito bom, hein? Que mês espetacular, hein, Nilson? Sensacional. É mais uma, como a gente sempre fala aqui, né? É um tremendo indicador de que o público em geral tem interesse em ter o seu produto e quando ele não alcança o zero, ele recorre minimamente aos seminovos e os resultados estão aí para mostrar, né? Agora vamos dar uma virada aqui de chave, vamos falar um pouquinho da parte de eletrificados como um todo, começando pelos novos, propriamente ditos, né? Xará, como é que fomos nessa subcategoria aí no mês de março? Bom, vamos lá. Obrigado pela oportunidade de comentar sobre o mercado dos eletrificados. A gente está crescendo, eu vou falar os números para não confundir muito aí a nossa audiência, a gente está crescendo ao dobro do que o Milad falou para o total do mercado, né? Pouco mais de 10%
de crescimento. O mercado está crescendo um pouco mais de 5%, a gente está crescendo um pouco mais de 10%, só a subcategoria aí dos eletrificados, o que é muito bom, né? Lembrando também, a gente, nesse primeiro momento, embora alguns gráficos vão ser apresentados aqui, mostrem os micro-híbridos ou os híbridos leves, né? A gente está excluindo ele dessa contagem. Então, esse crescimento aí, um pouco superior a 10% do mercado, não inclui os micro-híbridos, que são aqueles que têm baterias de 12 ou 48 volts. Tá? Esses, para nós, ficam mais próximos do combustão do que os eletrificados. Mas nós estamos lá contando eles nas estatísticas. Então, um pouco acima de 10% do crescimento, tem sido esse o ritmo. Esse ano, nós devemos fechar com um crescimento sobre o ano passado, aí apenas sobre eletrificados, um pouco acima de 25%, é mais ou menos a nossa expectativa, ou seja, o mercado de eletrificados, considerando de novo, sem os micro-híbridos, ele cresce 25%. Agora, o ritmo de crescimento dele é em torno do dobro do crescimento geral do mercado, tá? Só para a gente ter o número aí em mãos. Foram 14.380 unidades, tá? Quando a gente não considera os micro-híbridos, ou 17.909 quando a gente coloca os micro-híbridos. Ou seja, pouco mais, aí, quase 3.000 unidades de micro-híbridos, que é aquele veículo que ainda não é uma experiência eletrificada. Bom, o que a gente fala também aí dos quem está puxando isso? Está sendo puxado principalmente pelos plugins. Naquele nosso critério de excluindo os micro-híbridos, os plugins já são mais de 80%. Então, é uma preferência, obviamente, primeiro, o híbrido plug-in é o que tem vendido mais, e segundo, o plug-in, o elétrico puro, né, também puxando aí um pouco abaixo, mas também crescendo. Então, é a preferência do consumidor aí que está já entendendo do mercado de eletrificados pelos plugins. Você tocou num ponto importante, né, Xará, que é essa questão da conscientização e do maior esclarecimento do público potencialmente comprador, né? E a gente aqui do lado do Papo de Garagem sempre fazendo o nosso papel, eu até pegando um gancho, eu não sei quantos de vocês assistiram a nossa divulgação ontem dos nossos próximos entrevistados no programa. Nós vamos entrevistar os principais executivos de todas as marcas chinesas que já estão aqui no Brasil ou já bem estruturadas, né, no caso da GWM, da BYD, quanto as outras que estão ali chegando junto de nós. Então, acompanhe a divulgação nossa, nós vamos entrevistar todos eles para que não falte informação para vocês sobre as estratégias dessas montadoras todas, sobre a questão de posicionamento delas de mercado, aquelas perguntas que vocês sempre fazem, vai produzir aqui no Brasil, vai ter peça para todo mundo, como é que vai ser o atendimento ao cliente? Então, fiquem atentos, porque nós vamos entrevistar todos eles. Nós aqui agora, lembrando de novo, nós temos agora 2 entrevistas. Na verdade, a gente faz 3 entrevistas por mês. Milad está aí junto comigo também. A gente vai se dividir para não demorar muito, para que vocês consigam ser informados por esses executivos dessas montadoras chinesas sobre tudo que eles têm para falar sobre suas empresas e produtos. Mas ainda seguindo no caminho da eletrificação, Enilson, vamos falar agora sobre os usados. Como é que foi o desempenho deles nesse subsegmento? O subsegmento de usados, e aí a gente está falando de eletrificados, a gente só vai ter notícia boa pelos próximos 2, 3 anos, talvez mais. Porque o que acontece? O Ricardo deu um positivo, mas é real. Primeiro porque a base era muito pequena. Então hoje a gente tem um movimento muito ascendente, né? Mas também porque o público começa, e aí eu estou falando do público que consome carro seminovo e usado, começa a entender e desmistificar aqueles mitos que foram colocados na frente deles, do tipo, não pode carregar, não tem autonomia, pega fogo, não sei o que. Tudo isso está caindo por terra à medida que o tempo vai passando e o público que consome o carro seminovo começa a perceber que isso daí tinha muito de história, muito de mito e muito pouco de consistência nos argumentos, né? Os automóveis cresceram 24%, 24,5%, os automóveis eletrificados, e aí eu estou falando de todos os eletrificados, né? E olha que coisa interessante, o comercial leve cresceu 200%. E hoje a gente já começa a ver o cara que tinha alguma preocupação em comprar um comercial leve para usar para o trabalho, não sei como é que se comporta o eletrificado, já começa a fazer isso de uma forma muito fluida. Então eu diria que nos próximos anos a gente vai ter gratas surpresas subsequentes, ou seja, a gente vai estar sempre num crescimento, né? E para vocês terem uma ideia, o seminovo, que é o de 0 a 3 anos, tem crescido bastante, mas olha que surpresa interessante. Os usados maduros, que é de 9 a 12 anos, cresceram quase 60%. Uau. Então, na verdade, existe uma percepção clara de que o eletrificado veio para ficar. Milad, Enilson, você fez uma colocação interessante, né? Porque essa questão da desmistificação desses pontos, outrora muito usados aí pelos nossos haters, né? Para, enfim, dar tiro na chegada do novo no mercado. Quem assistiu
nosso último episódio, onde a gente entrevistou mais uma vez o Zanin lá da Unicamp, que deu uma nova aula incrível sobre o assunto, né? Ele, como uma das principais, se não a principal autoridade desse assunto aqui no Brasil, eu acho que não sobrou mais dúvida nenhuma. Então, eu reforço aqui o convite para quem ainda, porventura, não tenha assistido a entrevista dele, que corra, vá assistir, porque ela foi absolutamente espetacular, tirou todas as dúvidas, deixou muito claro que hoje as baterias são tão boas que a tendência delas é superar minimamente o dobro da vida útil do automóvel. Então, as baterias durando minimamente o dobro do que o automóvel vai durar. Então, isso é um tipo de avaliação importante. Eu acho que também tem um trabalho, Nilson, você vai me permitir também colocar aqui, né? A Fenalto fazendo um trabalho muito grande de difusão de informação junto aos seus associados, que, por sua vez, faz uma difusão de informação e esclarecimento para os seus clientes, de forma, mais uma vez, a contribuir para que essa massa de potenciais clientes tenham cada vez mais conhecimento desses novos produtos e não caiam na conversa de alguns que não têm, felizmente, o conhecimento necessário para defender o sim ou não, né? Vamos continuar fazendo bem aqui o nosso trabalho. Bom, agora... Oi, perdão. Bacelar, Pois não? eu diria que o trabalho da Fenalto é ajudado basicamente pela qualidade dos produtos que estão sendo ofertados. Porque quem garante a comercialização é a qualidade do produto e a história que o produto cria. A narrativa derruba qualquer outro factoide, porque o produto bom, ele simplesmente demonstra a sua qualidade e vende. Afinal, tu pode contribuir, mas na realidade a contribuição principal é a qualidade do produto. Muito bem colocado, Nilson. Bom, vamos agora passar para uma outra fase aqui do... Alguém chamou? Oi, só Xará, uma vai lá. Aproveitando que ele falou na qualidade, né, dos carros, né, que estão lá. Eu imagino que você vai entrevistar vários dos meus associados lá da BVE. A gente teve aí algumas empresas se associando recente. Mas eu acho muito importante porque aquela primeira avaliação era comparar o carro elétrico com o híbrido, plug-in, enfim, o híbrido, com o celular, com a bateria do celular. Então, você às vezes fala, a bateria do celular, 3, 4 anos, ela já começa a chegar naqueles 80%, mas na verdade o carro, ele tem todo, até porque ele é muito maior do que um celular, você pode pôr todo um sistema de refrigeração, tudo mais de cuidado com a bateria, o sistema de recarga não é direto, ele tem todo um controle eletrônico, então que permite a gente chegar nesse momento. E aí eu só faço um lembrete aqui para a nossa audiência, que hoje o carro elétrico é um excelente negócio, o carro híbrido plug-in também um excelente negócio, porque essa questão da durabilidade das baterias está chegando agora. Ainda tem muito usado aí com preço muito interessante, então eu não perderia a oportunidade de quem não quer comprar um novo, olhar o mercado de usado, porque vão ter boas ofertas, enquanto ainda essa informação não chega para todo o mercado. Excelente adendo, Xará. Bom, vamos aqui agora falar sobre os rankings, né, que os nossos espectadores tanto gostam de assistir aqui conosco, né? Milad, vamos começar aí sobre os preferidos de veículos a combustão novos. Atenção você! Se seu objetivo é um carro a combustão 0 km, olho vivo para ficar bem informado e fazer um ótimo negócio. Bacelar, tem tanta coisa, não quis interromper antes, mas, por exemplo, falta difundir muita informação. Semana passada eu estava conversando com uma jornalista, Cris Amaral, que todos conhecem aqui, e ela falou que certa vez não carregaram o carro que ela estava usando, que era um carro plug-in, porque estava chovendo. Então, assim, falta disseminação dessa boa informação. E o que o Ricardo Bastos comentou sobre a questão da depreciação do veículo, essa depreciação tende agora, no curto prazo, a diminuir. Então, realmente, quem comprar um veículo eletrificado agora vai se dar bem. Mas vamos lá, vamos falar dentro da minha caixa agora, que são sobre os veículos novos. Eu, como vocês podem ver, eu adicionei uma coluna que vai ajudar muito o entendimento das vendas aqui no período mensal, né? Então, essa é uma novidade que eu acho que vai ajudar a entender um pouquinho o que são as vendas diretas. O que são, para quem não entende, né, não sabe, o que são as vendas diretas? São as vendas destinadas, na PJ, destinadas a empresas, a pessoas com deficiência, a taxistas, a autoescolas, a motoristas de transporte escolar, a frotistas e, principalmente, locadoras. Entre outros, né, sempre definido por lei, acho que isso é importante. Então, isso é de certa forma, uma grande parcela do nosso mercado. Esse mês a gente teve uma participação um pouquinho superior a 50%, né? Mas olhando sobre os números de março, né, a gente verifica que, bom, Estrada, líder absoluta, mas chama a atenção Corolla Cross, né? Aqui na 6ª posição, Corolla Cross no ranking geral está em 12º lugar, mas de qualquer forma ela performou muito bem agora em março. E também um outro veículo que dentro desse ranking performou sobre o ponto de vista aqui de vendas em março foi o Onix Sedan, com 50% das vendas ocorrendo em março, né? Então são veículos aí de fato que acabam chamando a atenção em função dessa venda. Agora, olhando um pouquinho mais a fundo com relação às vendas no varejo,
ou seja, aquela venda que a pessoa ela se dirige ao concessionário e ela esquece aquele modelo de venda direta que eu comentei agora há pouco, ela se dirige, ela por vontade própria, ela vai comprar o veículo. A gente tem aqui novamente um destaque para o Corolla Cross em segundo lugar, né? E também a gente vê aqui Hilux em 10º lugar, com 44% das vendas do varejo ocorrendo em março. O Fastback, que é um micro-híbrido, conforme o Ricardo Bastos já chegou a exemplificar, e eu acho que é importante enfatizar que esse micro-híbrido, aqui no Brasil, ele é taxado como híbrido, mas em mercados na Europa, esse tipo de veículo ele não é considerado um veículo híbrido. Isso é interessante. A nossa legislação prevê que este veículo seja um híbrido, mas é importante que o nosso autoespectador entenda que determinados mercados não consideram esse primeiro nível de eletrificação já um veículo híbrido. Como o próprio Bastos comentou, eles consideram, a BVE considera esse tipo de produto mais próximo do motor a combustão, que de fato porque a bateria atua só como complemento em algumas situações. Não tem aquela experiência de um veículo elétrico ou mesmo um híbrido. Então, mas acho que isso é um papo para a gente discutir numa outra oportunidade. E chama a atenção também a BYD, né, aparecendo 2 vezes aqui dentro do top 15 de março, dentro do varejo. Por fim, também uma adição, né, a gente precisa verificar se vai ser interessante ou não, mas as adições do volume por região geográfica do Brasil, né? Então, acho que aqui demonstra um pouco por que a estrada é tão dominante, né? Ela ficou em primeiro e em segundo lugares em todas as regiões, e quando perdeu, ou seja, quando ficou em segundo, ela perdeu por muito pouco para o primeiro local, né? O Argo, ele surpreendeu na questão do ranking geral, mas ele teve uma forte concentração, 72% das vendas do Argo aconteceram aqui na região sudeste. E o Polo está em terceiro, mas ele se manteve nos top 5 em todas as regiões. Então, essa composição, né, de números acabam gerando, lembrando que esse é o ranking geral, né, acabam mostrando aí aquele ranqueamento inicial que a gente demonstrou. É isso. Obrigado aí a todos. Muito bom, Milad, muito bom. Acho que os nossos autoespectadores ficam com informações riquíssimas para as suas tomadas de decisão, né? Agora, Paulo, na ausência aí dos dados de março, a gente já comentou aqui, né, essa infelicidade que aconteceu, mas é absolutamente pontual. Talvez você pudesse trazer aqui para a nossa audiência quais foram os destaques de compras de 2024 para eles. Com certeza, Bacelar. O destaque de compra de 2024 foi o Polo Track, né? E outro fato interessante também é que a idade média da frota das locadoras está em 17,6 meses. Né? Então a gente diminuiu um pouco também a idade média da frota. Isso faz com que o Enilson compre mais carro lá para os revendedores. Né? É uma movimentação sadia do setor para colocar carro de 0 a 3 anos no mercado. Outro ponto interessante também é que passou aqui a parte dos eletrificados, o que dá para falar que dentro do setor de locação ele cresceu bastante. A compra de eletrificados foi de um aumento de 108%. Nós compramos 7.895 unidades em 24, né? Chegando aí a uma frota de quase 15 mil veículos, 14.951, um crescimento de 77,4%. E aqui o interessante, né? Dentro do setor de locação, por enquanto, o que está dando mais destaque são os veículos híbridos. E aqui eu trago um recorte mais de veículo híbrido plug-in do que o veículo híbrido leve, né? Com a mudança, antigamente, como a gente só tinha a Toyota, né, nesse modelo do híbrido leve, né, agora com o plug-in, o cenário começa a mudar um pouco. Muito bom, muito bom. Agora, Nilson, vamos falar aqui um pouco dos usados a combustão, né? Como é que anda o ranking aí, a despeito da liderança do Gol, que a gente já conhece, né? Tem alguém aí chamando sua atenção no ranking? Vamos deixar o Gol para mais para frente, porque dificilmente ele perde o primeiro lugar esse ano. Então, ele fica lá no cantinho dele. E a gente já sabe os motivos e a gente não vai repetir aqui. Mas tem uma surpresa super agradável. O Hyundai HB20, ele assumiu o segundo lugar, e ele estava no mês passado em 5º lugar, né? E ele assumiu o segundo lugar com 4.000 vendas novas no mês. Olha. Diferentemente. Então, ele saiu de 29.900 para 33.900. Então, ele cresceu 4.000 vendas em cima do mês anterior, o que é uma surpresa agradável. E trouxe junto com ele o Onix, e eu acredito isso a venda das locadoras para as lojas do HB20 e do Onix, porque se não me engano, o Paulo já está dando risada aí, se não me engano, são uma grande maioria da composição das frotas das locadoras. Portanto, eles foram realmente a estrela por causa disso. Certo, Paulo? Sim, eu ia complementar isso.
Olhando essa idade média aí de 17,6 meses, já está dando o tempo de vida da maioria do aumento de volume de HB20 no setor de locação. A gente teve aí uma fase onde o HB20 entrava pouco, né? Aí por uma mudança de política interna eles foram mais agressivos para a venda direta, e agora eu acho que está fechando o primeiro ciclo de volume deles. Legal. E se a gente for falar de comerciais leves, a gente deixa a estrada também, de novo, que nem o Gol disparado lá, e vamos dar destaque para dois players que se destacaram agora, que apareceram mais nesse mês, que foi a Hilux, né, que ocupava uma posição lá entre quinto e sexto lugar e veio para terceiro, e a GM S10, que veio no reboque da Hilux. As duas ultrapassaram as Toro e Montana. Então, olha que coisa interessante, né? Pois não, pode falar, Paulo. Um outro comentário aqui também, eu acho que esse crescimento da Hilux se deu porque o prazo de entrega das Hilux novas está muito longo. Então, eu acho que isso está forçando o mercado de usados a rodar mais. Então, a gente tem aí a Hilux com um prazo muito elevado, no setor de locação, com mais de 6 meses de entrega. Uau. Então, isso pode estar forçando um pouco mais o mercado de usados e ter feito ela subir desse jeito. Muito provavelmente. É isso. O resto, sem surpresas, a Honda em top 6, que se quiser falar de motocicleta rapidinho, a Honda tem os top 6 mais vendidos de seminovos, a Yamaha só começa a aparecer do 7º para baixo, mas isso é uma constante, é uma comum dentro da linha Honda. A CG 150 Bis e a NXR 150, elas mandam no mercado. Muito bom, agora a nossa audiência já sabe tudo sobre os rankings de novos a combustão, novos e usados a combustão. Vamos agora falar dos rankings dos eletrificados, começando pelos eletrificados novos. Xará, o que você traz para a gente? Bom, antes de fazer o comentário, eu vou dizer que eu acredito muito, não apenas pela minha amizade com o Paulo, mas eu acredito muito no mercado de locação para os eletrificados, principalmente os plugins, como ele comentou aí, o crescimento dos híbridos plugins. Eu acho que é um mercado ainda que vai ser muito explorado, precisa ser muito explorado, precisa que as empresas, obviamente, as montadoras, importadoras ou fabricantes, né, esse ano já começa a ter produção nacional de plugins, que eles façam essas parcerias aí com os associados do Paulo. Eu acredito que isso vai acontecer e tem uma oportunidade muito grande. Falando do ranking, né, a gente teve também o Milá já adiantou um pouquinho aí, a BYD com o Song, né, ele está liderando a parte de híbridos, né, híbrido plug-in, né, lidera vendas no ranking geral. Em segundo também a gente tem aí um elétrico também da BYD, mas aí um compacto, né, é o BYD Dolphin, o Dolphin Mini, né. Depois, quando a gente olha no ranking, a gente tem aí uma tabela, até colocamos aí também os micro-híbridos nessa tabela, embora a gente não considere eles como eletrificados, mas é importante mostrar. A gente tem, depois da BYD, também a presença aí da Toyota e da GWM. Tá? São as duas montadoras. Aí a gente olha os asiáticos, né, dominando essa questão da eletrificação, mas se a gente vai um pouquinho também mais abaixo, a Volvo também aparece, outras montadoras aparecem, mas aí a gente tem também nesse ranking a presença do Corolla Cross e do GWM Raval H6. O que a gente faz no ranking, a gente usa o marco modelo versão, tá? Talvez quando você vai nos fabricantes, aí nas montadoras, às vezes cada um agrupa aí o seu ranking. Mas, simplificando a isso, a gente tem aí a liderança da BYD, depois seguindo, obviamente, Toyota e GWM também presentes fortes na eletrificação. E, mais uma vez, os plugins, sejam elétricos ou híbridos, são a preferência do consumidor hoje na parte de eletrificados. Excelente, Xará. Paulo, eu imagino que você não tem aí na mão, né, as informações sobre os eletrificados mais comprados pelas locadoras, mas talvez você queira fazer alguma consideração especial aí. Não, eu tenho. Esse ano a gente começou a trazer no anuário também o veículo mais emplacado dos eletrificados. E a gente tem em 2024 o BYD Song Plus como o eletrificado mais emplacado no setor. Eu acho que isso corresponde a um pouco até o que o mercado vem olhando de números, né? Então tá ali dentro das expectativas de mercado esse número das locadoras. Perfeito. Agora, Enilson, para fechar, talvez esse seja o ranking mais movimentado de todos os nossos aqui, né? O ranking dos eletrificados usados. Como é que anda? Eu confesso para vocês que eu tenho que me adaptar um pouco, porque eu não consigo ainda olhar o que é mercado híbrido, plug-in, até aí tudo bem, mas depois tem um que é elétrico, mas não é, eu ainda estou aprendendo. No mundo dos seminovos e usados, só tem carro eletrificado e carro não eletrificado. É combustão ou eletrificado. E aí a gente tem que se adaptar a essas novas nomenclaturas. Mas assim, o ranking não se altera, a chegada no mês passado das BYD se consolidou agora, então eles estão em terceiro e quarto lugar, o Dolphin e o Song Plus, e aí eu estou colocando de novo todos eles num pacote só, né? Os dois Toyota Corolla e Corolla Cross ainda estão em primeiro e segundo lugar.
os dois BYD em segundo, deslocando o Volvo XC60 para quinto. Depois vem mais uma Toyota RAV4 para vir todos os outros, Volvo, BMW e tudo mais. Então, esse ranking não muda muito, pelo menos esse mês não mudou no ranking. O que acrescentou foi o crescimento, obviamente, vertiginoso da comercialização desses veículos. Não, você tinha mencionado muito bem, né, Nilson? O volume realmente está surpreendendo e a gente vai continuar acompanhando de lupa isso. Bom, amigos nossos espectadores, uma hora termina, né? Chegamos ao final dessa edição aqui com mais um super show de informação para vocês. Por isso eu peço que vocês se juntem a mim para agradecer a presença dessas 4 feras incríveis aqui conosco e, de novo, o show de conteúdo que eles proporcionaram para todos nós. Foi muito bom estar junto com vocês, é muito legal compartilhar os dados do mercado e a gente debater um pouco essas tendências. A gente acha que está enriquecendo o conteúdo do programa e a gente, na realidade, a gente se sente honrado em participar dessa mesa, de uma mesa tão seleta, com uma análise tão legal e tão profunda do mercado automotivo brasileiro. Eu fico honrado de estar junto com vocês e até o mês que vem. Bom, pessoal, vou agradecer também, só vou aproveitar aqui um momento para dar uma esclarecida em um ponto que eu esqueci de falar, que a avaliação dos eletrificados do setor de locação, nós ainda não separamos os microelétricos, né? Para 24 nós mantivemos o padrão, 25 a gente já começa a trabalhar com essa nova segmentação, né, para deixar o ambiente um pouco mais claro. Do resto, agradecer aqui a todos vocês as informações que a gente compartilha aqui. É importante não só para nós que trocamos a experiência, mas também para você que está nos assistindo. Muita informação relevante que às vezes é difícil de ficar garimpando por aí e a gente traz aqui para vocês, graças ao Bacelar aí com essa brilhante ideia do Papo de Garagem. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Fechamos aí a avaliação do mês de março, né? Fechamos o primeiro trimestre desse ano, mostrando primeiro a força do nosso mercado, a força da nossa indústria, e um ano que certamente será muito especial para a eletrificação, com o início da produção aqui no Brasil de várias categorias que a gente comentou aqui. E claro, cada vez mais o consumidor entendendo que o carro elétrico, a bateria, ela vai durar com certeza mais do que a durabilidade do carro. Mas isso, vamos chegando, vamos conversando mais. Papo de Garagem, sempre aberto a trazer as melhores informações para todos. Obrigado. Pessoal, tive um problema de conexão, peço desculpa, mas estou de volta. Um abraço para todos, um prazer estar aqui nesse grupo especial com 4 feras. E é isso, agradeço a cada um dos autoespectadores e até a próxima. Caros autoespectadores, algum indicador adicional sobre o mercado que gostariam de ver analisados aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões. Lembram que na abertura havia mencionado sobre cupons de desconto para 2 eventos? Pois bem, para garantir seus ingressos para o Latam Mobility, que ocorrerá nos dias 7 e 8 de maio em São Paulo, com desconto especial de 10%, apontem seu celular para esse QR Code aqui em cima, acesse o formulário de inscrição e utilize o cupom Papo de Garagem 10. Já para garantir seus ingressos para o simpósio SAI de Powertrain, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de maio em Sorocaba, com um desconto exclusivo de 20%, apontem seu celular para esse QR Code aqui em cima, acesse o formulário de inscrição e utilize o cupom Papo Garagem Promo. Serão 2 oportunidades incríveis para vocês interagirem com grandes personalidades da indústria da mobilidade e ficarem frente a frente com diversos veículos e tecnologias que serão lançadas ao longo desse ano. Vai ser um enorme prazer ter a oportunidade de encontrar com cada um de vocês por lá. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso quadro entrevista. Mas antes, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita, graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemak e Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, ABVE, Fenalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite o site de todos eles para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Hoje temos a honra de receber o CEO e presidente da Volkswagen do Brasil, o querido amigo de longa data, Ciro Possobon. Ciro ingressou na Volkswagen em 2019 como vice-presidente de Finanças e Estratégia de TI e teve papel fundamental na transformação dos negócios no país. Em 2022, foi promovido a COO, liderando a implementação da estratégia Acelera Volkswagen, baseada nos pilares mais diversa, mais digital, mais ágil, mais centrada no cliente e mais neutra em carbono, e uma nova ofensiva incluindo 15 novos veículos até 2025. Com formação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e MBA em Finanças pelo IBMEC, Ciro tem vasta experiência internacional e atuou por mais de 20 anos como CFO, vice-presidente de Finanças e vice-presidente de Administração, Finanças e Tecnologia da Informação em diversas montadoras.
Ciro, que prazer imenso te receber de volta aqui no programa. Sim, para quem não sabe, o Ciro foi o nosso entrevistado no episódio número 9, lá em setembro de 2023. Muito obrigado por aceitar o nosso novo convite e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Ricardo. Foi um prazer estar contigo aqui, falando com todo o pessoal, falando um pouco sobre automóvel, falando um pouquinho de mim. Eu acho que isso é bem legal. Foi muito boa a nossa conversa lá em 2023. Mas muita coisa aconteceu, né? Desde aquela época para hoje, muita coisa mudou no mundo e aqui no Brasil, né? É isso mesmo, Ciro. Bom, não custa nada repetir, né? Você já sabe que uma boa parcela do nosso público vem da indústria, mas atualmente grande parte dela é composta por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Inclusive, a gente acabou de ultrapassar 1.300.000 visitas, isso antes do nosso aniversário de 2 anos, que é só mês que vem. Então, essa é uma excelente oportunidade de contato direto entre você e o seu público. Portanto, é natural que eles estejam ávidos por ouvir você esclarecer muitas das dúvidas que eles têm. Então, vamos direto às perguntas. Boa. Ciro, eu quero começar pegando carona na nossa conversa lá de um ano atrás que a gente mencionou, tá? Naquela oportunidade, nós falamos sobre o anúncio de investimentos que vocês fizeram da ordem de 7 bilhões de reais para a América Latina até 2026. Como tem se materializado a alocação desse investimento até agora? Acho que é uma boa novidade para todo mundo. Então, falamos em 7, lá em 23. Eu estou muito feliz que nós estamos aumentando muito mais esse valor. Então, ano passado, no começo de 2024, a gente fez um anúncio de 16 bilhões de investimento. Então, o setor todo passa por um momento importante de eletrificação. Como é que a gente vai fazer realmente a eletrificação, os novos produtos e tudo isso. Então, muito contente de ter anunciado isso, os 16 bilhões, com 16 novos produtos até 2028. Então, uma super novidade. Mas a gente não para por aqui, né? A semana passada eu estava em Buenos Aires, na quinta-feira, e fizemos mais um anúncio de investimentos, quase 600 milhões de dólares na Argentina. Então, hoje o número preciso para te dar hoje de investimentos na região, na América do Sul, da Volkswagen, são 20 bilhões de reais de investimento, com 17 novos produtos. Esse é o nosso novo investimento agora para toda a região. Então isso é muito legal. Então isso vem de tudo, né? Então, como eu falei, isso vem de carros a combustão, vem de carros híbridos, vem de picapes que a gente também está fazendo, vem novos motores, vem toda uma frente de tecnologia que a gente chama de tudo que está dentro do carro, na parte digital, da parte que a gente chama de infotainment, na parte do cluster, do rádio, GPS, tudo isso. Tem muita solução moderna que está vindo realmente para esse cliente. Então, vamos ter carros para todas as fábricas. Nós temos 6 fábricas no Brasil, 6 fábricas na região, 4 no Brasil e 2 na Argentina. Então, isso realmente faz parte de todo esse pacote gigante de investimentos. O nosso bate-papo aqui começou quente. Eu tenho certeza que a audiência lá já até se ajeitou na cadeira para acompanhar o restante da nossa conversa aqui. Na verdade, Ciro, assim, você já mencionou, né, mas as coisas têm acontecido numa velocidade tão grande na nossa indústria, parece que a gente já passou, não 1, mas 5 anos daquela nossa conversa, né? E uma das grandes mudanças no período foi o amadurecimento do veículo eletrificado em si. Tantas alternativas de configuração híbrida que muitas vezes deixam os nossos consumidores até confusos, né? Então eu entendo que essa é uma excelente oportunidade para você explicar diretamente para a nossa audiência o posicionamento da Volkswagen em termos de produtos dentro desse universo de transição energética e o que eles podem esperar, obviamente, o que você puder falar sobre os lançamentos ainda para esse ano. Tem muita coisa acontecendo, no que eu falo, o mundo passa por uma fase de transição, como mencionei anteriormente, indo para a eletrificação, então, claro, com o objetivo de redução de CO2 no planeta, e Volkswagen é um dos grandes players nisso, né? Então, o Volkswagen como grupo, hoje, a quantidade de carros eletrificados realmente é gigantesco. Nós somos o terceiro maior grupo do mundo hoje em carros eletrificados, então estou bastante contente de estar nessa direção. O ponto nosso é sempre como é que a gente adapta toda essa solução para a necessidade de mobilidade do brasileiro, né? Então, eu gosto muito dessa palavra, então, soluções de mobilidade. Então, a sua necessidade de mobilidade é diferente da minha, né? Então, a vantagem de ter um grupo desse tamanho, a gente pode oferecer vários tipos de mobilidade. Então, fala-se muito eletrificação. Então vai ter os híbridos que a gente chama leves, que chama MHEVs. Então isso tudo tem custos a mais, né? Cada vez que você coloca uma eletrificação, você aumenta realmente esse custo para o cliente. Então tem o MHEV, que é uma solução de entrada, que tem uma pequena economia de combustível, mas já é uma economia de combustível. Você tem o segundo, que seria os híbridos, que chamam os HEVs, que já tem uma melhora em torno de 20% a 30% no consumo de combustível. E depois tem os PHEVs, né? Os PHEVs, os plug-in hybrids, que você coloca, tem uma bateria um pouco maior, é um carro que consegue realmente ser conduzido sem necessidade realmente de
de um motor a combustão, mas ele tem a vantagem de ter sempre uma combustão, aumenta a tua ansiedade em relação à autonomia do carro, ele fica melhor. Então você pode conduzir de 50 a 100 km no modo elétrico e tem um motor a combustão para você poder viajar um pouco mais, tudo isso, e depois termina isso tudo com os elétricos. Então, a gente acredita em todas as soluções, então tendo realmente uma solução que nós temos uma grande vantagem do Brasil, que é o etanol. Então tem um carro flex aqui, ao qual o consumidor pode escolher entre etanol e gasolina e poder realmente abastecer em qualquer lugar. Isso realmente, e com custo realmente barato, e sendo etanol com combustível realmente que também ajuda o meio ambiente, então é realmente bastante competitivo nesse lado. Tendo MHEV, tendo um HEV, tendo um plug-in hybrid e tendo também um elétrico, a gente pode ir para todos esses lados. Então nessa ofensiva que eu comentei recentemente, do 17 carros, então a gente vai ter todos os tipos de tecnologia para esse tipo de cliente. Então isso é bem legal, né? Então nesse médio prazo tudo está chegando aqui. E o que eu posso falar, você me perguntou de 2025, tem muita coisa acontecendo em 2025, então nessa ofensiva, como eu comentei, agora a gente está na pré-realmente lançamento do Tera. Você deve ter visto muita coisa acontecendo sobre o Tera. Fizemos uma van premiere recentemente agora na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com o Tera, que foi super, super legal. E nós estamos em breve realmente fazendo o lançamento oficial, divulgando preço e todas as características técnicas desse carro. Então é um carro importante para a Volkswagen, é um carro que vai abrir esse segmento de SUVs de entrada e a gente vai participar. E não é só isso, né? A gente tem muita coisa acontecendo. Esse ano, por exemplo, a gente está reforçando um pouco os esportivos, que eu falo esportivos de verdade, né? Esportivos Volkswagen, com toda a nossa característica. Então, em breve está chegando o Nivus GTS, que já o Nivus é um sucesso no Brasil. Nós estamos chegando também com o Golf GTI, que é um carro que mais me pede nas redes sociais. Então está em breve, então fase final de homologação. E temos o nosso Jetta GLI, a nova versão do Jetta, um facelift também que está chegando já em breve. Então a gente reforça muito esse DNA de carros verdadeiramente esportivos, que é o que a gente sabe fazer muito bem. Então muita novidade chegando agora em 2025 para todo mundo. Muito bom, eu gostei bastante de você ter aberto a tua fala, né, mencionando o posicionamento lá em cima do ranking de produção de veículos eletrificados em nível mundial, porque, como eu falei, boa parte do nosso público aqui não é da indústria e normalmente não tem ciência disso, né? Então é muito bom que eles tenham a oportunidade de saber esse posicionamento forte, que a Volkswagen tem história, tem produto eletrificado e de diversas gamas diferentes, né? E tem essa experiência para trazer para o Brasil. E um outro ponto também aqui importante, aí o lado carioca aqui, eu não podia deixar de dizer que eu fiquei super lisonjeado de vocês terem escolhido lançar o Tera aqui na cidade maravilhosa, na Marquês de Sapucaí. Então eu, como bom carioca, agradeço extremamente aí por essa escolha de vocês. Mas um outro ponto que também amadureceu muito nessa janela de tempo, entre a nossa última conversa e agora, foi a chegada das montadoras chinesas. Há 2 episódios atrás, a gente entrevistou aqui o Oswaldo Ramos, CEO de uma delas, né? E ele nos informou ter mapeado na sua última visita à China, que aconteceu há pouco tempo, no início do ano, mais de 20 montadoras que estão estudando o Brasil, pensando se vem para cá ou não. Por maior que seja o potencial do nosso mercado, mesmo também considerando como uma plataforma de exportação para países vizinhos, será que a gente tem espaço para dividir essa nossa pizza em tantos pedaços? E eu vou seguir um pouquinho, né? Que iniciativas que a gente poderia colocar em prática para aumentar o tamanho da nossa pizza? Será que uma redução drástica de impostos nas etapas de produção, do custo de mão de obra, do produto final, enfim, isso traria aí poderia facilitar a gente chegar a um mercado bem superior a 3,5 milhões de unidades vendidas por ano? O que você pensa sobre isso? Vamos lá, falando primeiro sobre a concorrência. Eu falo, concorrência é sempre bem-vinda, tem que entrar, se ajudar realmente a desenvolver o país, desenvolver a indústria, então isso tudo para mim é muito importante. Então, o único ponto que eu acredito numa solução de industrialização, então uma solução de trazer carros importados aqui para o Brasil. Não é isso bem que a gente acredita com o Volkswagen, que está aqui há 72 anos, gerando emprego, gerando uma cadeia de fornecimento muito grande, então trazendo toda a qualidade que precisa para o consumidor brasileiro. Então o que a gente quer é sempre uma competição isonômica em termos de impostos, em termos de infraestrutura, que realmente isso ajude o país a ser cada vez melhor. Então nada contra, e isso é o que eu falo, a Volkswagen é um dos grandes fabricantes de automóveis na China. Então não vou fechar as fábricas aqui no Brasil, vou começar a importar carro da China. Isso não é o correto. Eu poderia fazer isso muito, muito facilmente com a quantidade de carros que a gente faz lá na China. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que tem que ser uma regra justa para todo mundo. Então, que venham e ajudem a gerar empregos e a colocar mais tecnologia, desenvolver cadeia de fornecedores. Sabe? Nós somos uma montadora. A montadora, ela compra peças, compra insumos, então eu quero realmente comprar esses insumos vindos aqui do Brasil. Então esse é um ponto bem importante, né? Segundo ponto que você comentou agora sobre, repetindo o seu ponto
sobre a parte de impostos, agora lembrei. Sim. Então, o que acontece? Voltar ao mercado de 3,5 milhões, 3,600, como teve realmente esse número no começo da última década. Então, isso está um pouco longe, né? Hoje está um mercado de 2,6 milhões. E o Brasil é um país especial, porque eu falo, ele é um país caro para o consumidor e ele é barato, ele tem pouca margem para a montadora. Né? Então esse é um equilíbrio estranho. Isso, todo mundo pensa que a montadora ganha muito dinheiro. E não, as margens das montadoras são as mais baixas do mundo aqui no Brasil. Então, e para o consumidor é muito caro. Por quê? Porque o consumidor ele paga 40% de impostos no carro. Né? Na Europa é em torno de 20%, 22%, né? Nos Estados Unidos é 7%, na China é 5% do imposto. Então imagine se esse seu carro que você compra, se tivesse em vez de 40%, 20% ou menos por cento de imposto. Né? Então com certeza isso seria uma grande alavanca para aumento de fábrica. A gente fez uma simulação, se caísse por exemplo 5% o valor do preço, a gente tem a discussão agora na reforma tributária sobre os impostos, imposto seletivo inclusive, né? Quanto vai ficar, será que a gente consegue fazer uma cadeia, um impacto menor na cadeia tributária? Uma redução de 5% poderia gerar talvez uns 350 mil carros de venda a mais para o Brasil. Isso são mais impostos, mais clientes. 350 mil são 2 fábricas no Brasil. Olha quantos empregos poderiam ser gerados com esse tipo de movimento. Então, é uma oportunidade que existe na reforma tributária de poder reduzir isso um pouco. Não estou vendo muito dessa forma que haverá uma redução importante, mas é o que a gente pede como homens de negócio, como pessoas de negócio, de reduzir a carga tributária, o consumidor pagar menos e toda a indústria, todo o sistema fazer mais. Né? Acho que essa é uma direção que poderia funcionar. E você sabe, Ciro, eu vou dar um depoimento que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã eu estava vendo lá, a gente recebe muita comunicação da nossa audiência, né? E eu recebi uma que eu achei curiosa, que a pessoa, ela estava se dizendo indignada porque o preço dos veículos é absurdamente caro aqui no Brasil, só que ela estava botando a culpa nas costas da montadora, falando que desde a pandemia as montadoras estavam crescendo as suas margens de lucro e que isso não estava certo. Cara, eu parei e procurei dar uma resposta assim, bastante didática, procurando demonstrar que não é exatamente isso, ou seja, a montadora não tem culpa da carga tributária super elevada, mas acaba, na visão do público em geral, levando essa culpa nas costas. Realmente a gente tem que parar para pensar um pouco mais sobre isso, né? Imagine os 20 bilhões que estão investindo, né? Há um custo de capital de 15% ao ano, só o custo financeiro para poder fazer esse investimento. E os carros estão ficando com preço um pouco mais alto em relação ao passado. O consumidor muitas vezes tem aquela memória do carro que tinha, sei lá, um CD player, um vidro elétrico, um ar-condicionado, que era o luxo. Não, hoje o carro tem uma tecnologia muito grande, então todos os carros têm um sistema super que a gente chama do infotainment, que eu comentei anteriormente. A segurança dele é um outro nível, os carros têm 6 airbags. Então hoje a segurança dos passageiros atrás, na frente, quanto ao pedestre, os sistemas de auxílio à condução são impressionantes o que tem hoje em relação a mesmo a 5 anos atrás, né? Então isso tem um preço. Então o nosso cuidado, acho que como empresa, muito cuidado na hora de colocar a tecnologia. E quanto o nosso bolso do brasileiro, o salário não acompanha toda essa tecnologia. Né? Então, quanto custava um telefone celular hoje, quanto custava há 10 anos atrás? Né? Então, hoje tem muita coisa que o celular faz, mas ele realmente tem celulares que estão acima de 10 mil reais, que parece inimaginável há algum tempo atrás. Então, o carro tem que ter um pouco de cuidado na hora de você colocar muita tecnologia e a gente não conseguir ter bolso para poder pagar com os juros do jeito que estão no Brasil hoje. A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Né? Exato. Bom, eu vou seguir contigo, Ciro, mas primeiro eu gostaria de lembrar aqui aos nossos espectadores, vocês podem escrever sua sugestão de entrevistados para as próximas edições bem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos um outro super executivo da indústria como o Ciro, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema da sua preferência. Bom, Ciro, voltando aqui, nós falamos da quantidade gigante de novidades da nossa indústria desde 2023. Aliás, eu lembrei também, você mencionou lá na nossa última conversa, vocês estavam comemorando 70 anos, né? Olha como o tempo passa rápido, hein? Mas o que não mudou de lá para cá foi a liderança do Polo. O carro de passeio mais vendido no país desde então. Esse brilho só é dividido com o Gol no mercado de usados, uma liderança mais do que absoluta. E olhando para esses dois casos de sucesso indiscutíveis, é natural que substituí-los seja um desafio, imagino, descomunal. Afinal, vocês colocaram o sarrafo muito alto, né? Como é que vocês têm lidado com isso nos planos de novos produtos? O Gol foi um sucesso, né? O Gol vendemos mais de 8,5 milhões de unidades, produzimos mais de 8,5 milhões de unidades, o carro mais exportado do Brasil, 1,5 milhão. Então o desafio é como é que a gente substitui um carro desse tamanho, né, que faz tanta força para o Brasil, e foi o desafio que a gente colocou com o Polo. E o Polo, a gente, alguns anos atrás, então 3, 4 anos atrás, como é que a gente reposiciona o Polo para ser esse carro? Porque é um carro muito mais moderno,
com muito mais tecnologia, muito mais, é largo, mais comprido, com uma segurança impressionante o carro, toda a plataforma MQB, que tem toda, em termos de torção, em termos de solda laser, tudo que tem de melhor realmente no grupo Volkswagen está nesse carro. Então, e fizemos uma reestilização do Polo, e também lançamos uma versão chamada Polo Track, que é um sucesso absoluto. Então, nem eu acreditei, que eu falo, quando a Volkswagen entra no segmento e faz realmente o trabalho dela, com toda todo o know-how de competência que tem essa equipe aqui dentro. A gente fez, ano passado, a gente vendeu 161 mil carros na região, na América do Sul. Então é o carro mais vendido da América do Sul, é o carro de passeio mais vendido do Brasil, então bastante contente com o que está entregando e com a prestação que ele dá para o consumidor, né? Então é isso que a gente faz de melhor. A gente tem uma equipe de super competente aqui dentro, e quando a gente decide fazer um lançamento, a gente faz bem. Então está chegando agora o Tera, é mais um carro realmente desenhado, feito desde o scratch. Eu estou desde o começo desse carro, discutindo para onde vai ser, como vai ser, qual que tipo de material, acabamento, motor, etc. E você vê ele nascendo, vai bem. Então a gente vai bem, a Volkswagen é líder hoje em SUVs no Brasil, a Volkswagen, que é o principal segmento do Brasil, a Volkswagen é líder em hatchbacks, que é o segundo maior do Brasil. A gente precisa ainda trabalhar um pouco mais na parte de picapes. A gente acabou de anunciar, então, semana passada, uma picape. Ano passado anunciamos uma nova picape também, uma picape média, para ser produzida em São José dos Pinhais, perto de Curitiba. Então, e tem toda a ofensiva de híbridos que a gente está fazendo agora. Então, nos próximos anos, vai ter uma enxurrada de carros com super tecnologia, adaptados ao mercado brasileiro, adaptados à realidade do Brasil. Então, com uma tecnologia que o nosso consumidor possa pagar. Então, isso é o legal da ofensiva Volkswagen. Bacana. Ô Ciro, te contar uma curiosidade aqui que vou emendar na próxima pergunta, né? O perfil da nossa audiência, como eu tinha mencionado, né, a grande maioria hoje é composta por usuários finais, né, os que compram os produtos da Volkswagen, os produtos e serviços da Volkswagen. Isso nos permite, assim, passar por umas situações bastante curiosas e até endereçar perguntas que eu acho que normalmente você não tem muita chance de responder, né? Mas deixa eu passar uma pergunta que veio da nossa audiência aqui, que no mínimo é bastante curiosa. Eu acho que, dada essa frota imensa de carros usados da Volkswagen circulando nas nossas ruas, eu lembro que você falou que uma frase que me marcou muito: todo mundo no Brasil tem uma história com Volkswagen, né? Então, certamente vai atender uma parcela importante do nosso público. A pergunta é a seguinte: o pedido é para você dar maiores informações sobre o certificado de veículos clássicos Volkswagen. Como é que ele funciona? Como se inscreve? Se só abrange carros a partir de uma certa idade? Se é possível restaurar o carro? Eu vou até pegar carona nessa pergunta e adicionar uma dúvida minha, pessoal. Eu tenho um Karmann Ghia 68, você sabe, né? Ele também é elegível a esse certificado? Boa. Respondendo a tua primeira pergunta, sim, ele é elegível. 68 é elegível, com certeza. Acho que tudo começa, Ricardo, acho que na vontade nossa, em nosso DNA de preservar a história, né? Então acho que isso é muito importante da marca. Poucas marcas fazem isso e a gente faz muito bem, desde o lançamento da nossa garagem, que é o nosso museu, vamos dizer assim, dentro da fábrica da Anchieta, que é uma iniciativa super legal, fizemos isso há 2 anos atrás. Então, respeitando a história, da onde a gente veio e com os super clássicos que a Volkswagen tem. Então é muito bonito de ver e a gente está abrindo agora para o público isso. Então essa é uma iniciativa que eu acredito que abre esse mês para o público já começar a visitar. Então vai poder realmente, dando um spoiler aqui, as pessoas vão se cadastrar e vão poder escolher alguns dias do mês para poder visitar a nossa garagem Volkswagen e ter uma experiência realmente especial. Então, além disso, fizemos também o Instagram com a garagem, então muita coisa acontecendo. Então, voltando ao certificado, a gente tinha um desafio, como é que a gente pode realmente, muita gente que gosta realmente de os carros mais antigos, como é que a gente pode dar algum certificado para eles? Uma decisão que foi feita no passado por algumas pessoas, elas digitalizaram mais de 7,5 milhões, eu acho, de microfichas de produção da empresa. Em vez de jogar fora, eles digitalizaram tudo isso e colocaram à disposição. Então, uma ideia da equipe foi, que eu acho genial, é realmente, então, você tem o seu Karmann Ghia 68, então você pode entrar no site da Volkswagen e consultar, você vai colocar sua placa, número do motor, algumas características que são precisas, e a gente realmente procura a nossa base de dados, não demora muitos dias, alguns dias a gente procura na nossa base de dados, encontrando essa ficha, a gente pode dizer, não, esse carro realmente é um carro original Volkswagen, e sai uma cartinha muito bonitinha, é um certificado efetivamente, sai uma carta minha, dizendo que esse carro realmente, uma caixinha azulzinha, bonitinha. Então isso realmente faz o que a gente acredita para ajudar realmente essas pessoas a ter, esse carro meu é original. Então estou esperando a tua carta, você entrar no site da Volkswagen, olá, então é mais uma ação nossa, preservando com essa visão de cliente, essa visão que a gente quer sempre dar uma experiência maior, essa é a direção que a gente quer.
Que bacana, eu não sabia dessa iniciativa, olha que legal. E olha, amanhã mesmo eu já vou preencher, e não vou só preencher, eu ainda vou divulgar para os meus parceiros aí de antigo mobilismo. Com certeza todo mundo vai ficar maravilhado com isso. Foi milhares de certificados emitidos já, então foi bem legal. Que bacana. Ciro, a gente está aqui se encaminhando para o final da nossa entrevista e eu queria puxar mais um ponto que a gente conversou 1 ano e meio atrás. Lá você citou que um dos principais lemas da sua gestão seria foco no cliente. Talvez por esse assunto ser uma das minhas paixões também, né? Desde o início da minha carreira, eu sempre presto muita atenção aos movimentos das empresas nessa direção. E o que não falta é o seu exemplo de ações tomadas por vocês para estarem cada vez mais próximos do público e valorizar o lado humano da relação da Volkswagen com a sociedade. Então, eu queria aqui, no fechamento da nossa entrevista, eu queria primeiro te parabenizar, obviamente, né, aproveitar aqui a oportunidade de parabenizar publicamente por essa conduta, mas de fato o que eu quero agora é conceder esse espaço de comunicação com essa massa de audiência nossa, para que você passe uma mensagem da Volkswagen para eles. O que eles podem esperar de vocês nessa pegada foco no cliente ao longo dos próximos anos? Olha, o cliente é tudo para nós, né? Então eu falo, o respeito ao cliente, o respeito ao produto que a gente tem para entregar é muito importante. O que eu falo, nós somos uma empresa de 72 anos de Brasil, a gente conhece o cliente, toda vez que eu trago realmente um produto para cá, e isso é bem importante falar até no mundo de hoje, né? Que eu falo, é muito fácil eu pegar um carro lá fora e trazer aqui para cá, mas será que esse carro vai funcionar bem daqui a 2, 3 anos, daqui a 4 anos, será que vai envelhecer corretamente? Porque não, a nossa gasolina é diferente, nossa gasolina tem etanol, as nossas ruas são diferentes das ruas lá de fora, então esse respeito, a gente passa muito tempo testando, homologando, arrumando suspensão, freios, tudo isso, e então a durabilidade do Volkswagen ele é muito diferente de uma Volkswagen de algumas outras montadoras, então isso a gente fala muito do respeito, isso. Então quando a gente coloca cada vez mais o cliente olhando de igual, a gente quer realmente que ele utilize o nosso produto com segurança. É uma pessoa que eu falo sempre que gosta de carro, que gosta de sentir o motor, que gosta de ter segurança de entrar numa curva e o carro não vai sair, não vai perder a traseira e tudo isso. Então isso faz muito parte do DNA que a gente quer. Então isso a gente vai, então desde a concepção do nosso produto, a gente faz, nós temos uma das poucas empresas no Brasil que tem crash test interno. Então a gente joga, a gente realmente faz mais de 200 carros por ano, a gente joga na parede para ver como é que ele deforma, como é que funciona, como é que é o sistema de freio. Então muitos clientes falam, meu teu cliente, Ciro, teu carro falta isso, falta aquilo. Tá, mas meu carro freia muito melhor que a concorrência, ele faz curva muito melhor. Então isso faz parte do DNA do que a gente acredita. Então tem uma sala de produto que a gente está desenvolvendo, as tecnologias, o que a gente tem, isso é bem importante. Nós também temos um lado importante, Ricardo, que é o lado todo da experiência ao cliente. Então antigamente você entrava numa concessionária, era aquela parede branca, as mesinhas mais velhas, o atendimento não era tão especial. Hoje não, a gente colocou, por exemplo, a Volkswagen, temos quase 500 concessionárias no Brasil, isso faz com que a gente realmente, porque o carro é uma máquina, ele pode dar problema, só que quando tem problema você pode ir numa concessionária e fazer essa reparação muito bem. Então a nossa direção é realmente buscar uma experiência melhor. Então quando hoje, boa parte das concessionárias, mais 85, 90% das concessionárias já foram reformadas, hoje num padrão que a gente chama New Brand Design, então é um novo padrão realmente de concessionária, que ela é muito mais colorida, ela é muito mais, tem foto de pessoas na parede, ela tem um café, ar-condicionado, tem um piso diferente, então ela dá uma experiência tanto na parte de vendas como de pós-vendas. Então eu estou muito contente hoje com o desafio que a gente fez há 3 anos atrás. A gente não era tão bem na classificação hoje do ranking de satisfação do cliente em vendas e pós-vendas, e eu posso dizer hoje a Volkswagen é número 1 no Brasil em vendas e pós-vendas. Então um trabalho espetacular que foi feito pela rede nossa e pela toda a nossa equipe hoje, para realmente atingir esse nível de qualidade ao consumidor. Então, a gente está muito focado para desenvolver soluções de tecnologia, opções de mobilidade para realmente para isso. E tudo feito aqui pela gente. Eu sou o primeiro CEO brasileiro da Volkswagen, então cada vez quero puxar mais isso dentro da empresa para desenvolver realmente mais soluções para todo mundo. Então é isso que a gente acredita como marca, como empresa. Não estamos aqui só para fazer, a gente quer para ganhar o dinheiro no final do mês, não é isso que a gente quer realmente prover soluções, e essa identidade que a Volkswagen tem com as pessoas. Pense bem, quantas empresas conseguem ter essa conexão das pessoas com uma marca. Eu acho que a Volkswagen a gente tem fãs de tudo que é lado, fãs que me mandam mensagem no Instagram, no LinkedIn, de tudo, que realmente torcem pela gente, acompanham nossos produtos e realmente são bastante fãs da marca. Então, aguardem boas novidades, que a gente continua investindo muito pesado aqui no Brasil para fazer realmente esse país melhor e dar soluções melhores para os clientes. Espetacular, Ciro. Eu não tenho palavras para agradecer imensamente a oportunidade de tê-lo aqui conosco mais uma vez.
Participações como a sua nos mantêm firmes na missão social do Papo de Garagem de compartilhar informação independente, opinativa, qualificada, descomplicada e gratuita, para que a nossa audiência possa tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados. E com isso, dar a nossa contribuição para o crescimento saudável do nosso ecossistema de mobilidade nacional. Ciro, muito obrigado de coração. O prazer é meu, obrigado, Ricardo, obrigado a toda a audiência de ter se interessado pela Volkswagen. Então, conte com a gente, conte comigo no que precisar, tá bom? Falando em agradecimentos, é importante lembrar que só é possível entregar para vocês o conteúdo deste programa de forma gratuita graças aos nossos patrocinadores. GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemak Unidas. Além deles, também somos apoiados pela Abla, a BVF, Enalto, IKEA, SAE e SAE for Mobility. Visite os sites de todos para saber o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, com isso finalizamos mais um episódio do Papo de Garagem, esperando que tenham gostado do conteúdo de hoje. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perder o anúncio das atrações das próximas edições. Ainda temos muitas novidades preparadas para vocês. Também não esqueçam de dar o seu like e escrever sugestões e críticas bem aqui embaixo. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos e até o próximo episódio.